Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 5 de junho, do Opinião Litoral. Participa como comentarista o advogado Marcelo Marçaioli e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Vamos começar falando um pouquinho de meio ambiente, né? Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia criado em 1972, já tem 51 anos, e o progresso não foi tão grande assim. Aqui na Baixada Santista, a gente vê palafitas que despejam esgoto direto no mar, vê uma reciclagem de lixo muito pequena, como no Brasil todo, vê problemas no mundo todo, como emissão de carbono, consequências como a elevação do nível dos oceanos. Você está otimista em relação ao meio ambiente, Rafa Zimbaldi, ou pessimista, como esse quadro sugere? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Uma alegria poder estar com vocês, né? Agradecer o carinho e o convite aqui para estar com vocês. Paulo, eu acho que essa questão ambiental, ela precisa ser olhada com mais carinho, né? Principalmente o pulmão do país, o pulmão do mundo, que é a nossa Amazônia. Eu acredito que, infelizmente, não existe ainda todas as investigações, todas as fiscalizações que nós precisaríamos ter. Hoje acontece de maneira muito natural o desmate, não só aqui no estado de São Paulo, mas com um índice muito maior em nível de Brasil, né? São Paulo ainda nós vivemos uma situação um pouco diferenciada, porque nós temos uma tecnologia diferente aqui implantada pela Polícia Ambiental, Ministério Público, mas infelizmente em nível Brasil isso ainda falta muito. Mas nós precisamos estar sempre otimistas. Eu acredito que o que nós precisamos é fazer investimento e aumentar a fiscalização. Marcelo, em relação à questão ambiental, tem um componente político interessante. As pautas ambientais foram, de uma certa maneira, abraçadas pelo pensamento de esquerda e, dentro da polarização no Brasil, elas são rechaçadas pelo pensamento conservador. O momento talvez mais emblemático disso foi aquela reunião ministerial do Bolsonaro, em que o ministro do Meio Ambiente, num país em que madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais devastam a Amazônia, ele expressou que o governo deveria aproveitar o momento de preocupação dos meios de comunicação com a pandemia para fazer passar a boiada do afrouxamento da legislação ambiental. E houve realmente uma desmobilização muito grande da fiscalização ambiental nos últimos anos. Boa tarde. Boa tarde, Rafa, que é lá da parte da terra da minha família, de Campinas, né? E eu queria dizer o seguinte, vamos falar um pouquinho de uma história recente. Eco 92, Rio 92, a primeira conferência mundial das Nações Unidas é aqui no Brasil. A gente tem uma oportunidade única, 178 chefes de Estado estavam aqui para isso. Muitos protocolos, muitas declarações, enfim. Mas no fim das contas, Paulo, qual foi a grande sacada, o grande entendimento disso? Que é um entendimento que depois, quando você para pensar, é o óbvio. Se todos os países do mundo atingirem os mesmos níveis dos países de ponta industrializados, não tem recurso para todo mundo. Então precisa fazer alguma coisa. De lá para cá, alguns países conseguiram se destacar, mas os maiores poluidores mundiais não foram à frente. No Brasil, você fez aí uma separação muito de esquerda com extrema direita e tal. Eu acho que o problema, a gente precisa ter políticas de conciliação. Por exemplo, o agronegócio se sente atacado quando você fala de meio ambiente, porque o agronegócio precisa de pasto. Só que não exatamente precisa desmatar para ter pasto, só que precisa ter uma política nacional de meio ambiente clara que saiba conciliar isso. O agronegócio leva o país nas costas. Então você não pode falar para o fazendeiro, você não pode chegar para ele e falar assim, ó, você não pode mais a partir de hoje ter pasto. É difícil. Mas olha, tem uma solução alternativa aqui, para você não derrubar a árvore. Então, isso a gente não vê. Fica na guerra de ideologias, a gente fica numa guerra de esquerda contra a direita e não resolve a situação. Aquilo que o Ricardo Salles falou naquela reunião, Paulo, eu não vou nem dizer que é ideológico de qual lado que ele é. Aquilo foi horrível vindo
de um político falar, vamos aproveitar para fazer passar a boiada, quer dizer assim, olha, vamos fazer o esquema. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim de qualquer forma. Então, o que eu acho é que a gente agora está vivendo um momento estranho, porque o governo, ele mesmo esvaziou o seu Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva se sente combalida e atacada, tudo que era dos povos, a demarcação dos povos indígenas sai do Ministério dos Povos Indígenas e a gente fica se perguntando onde ela deveria estar. Então, o Flávio Dino acaba abraçando a superpasta, o Flávio Dino daqui a pouco ele abraça o Brasil inteiro. E, enfim, é um tempo estranho no Brasil, é um tempo diferente, não sei se a gente tem muito a comemorar neste Dia do Meio Ambiente 2023. Bom, a preocupação com o meio ambiente é mundial, é brasileira, nacional, é local também. Uma outra preocupação, e aí é uma preocupação do deputado Rafa Zimbaldi também, é a violência contra a mulher, o feminicídio. Ele contabilizou nos últimos anos 25 feminicídios na região de Campinas. Deputado, aqui na Baixada, nesse ano, a gente teve 3 casos, registrou 3 casos que chocaram a opinião pública. Um em Santos, em março, um em Cubatão, em abril, e outro em Praia Grande, no começo de maio. 3 mortes de mulheres, 2 delas seguidas do suicídio do ex-parceiro que matou. A sua ideia é, quando houver medida protetiva, o agressor, o potencial agressor, aquele que já agrediu, usar a tornozeleira eletrônica. O governo do estado implantou, nas últimas semanas, um botão de alerta, né? Que a mulher que tem medida protetiva, ela pode acionar esse botão de alerta e a viatura mais próxima chega no local, não é? É isso, Paulo. Assim, na verdade, hoje a situação é muito difícil, porque hoje a mulher, ela vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência. Uma novidade que nós temos hoje importante, que é a própria delegada da Delegacia da Mulher, ela pode emitir a medida protetiva independente de ação dentro do Poder Judiciário. Então, houve uma parceria aí entre o Estado de São Paulo junto com o Tribunal de Justiça. Então, o delegado hoje ele tem condição de emitir a medida protetiva. Mas o que acontece? Quando a mulher aciona através do aplicativo, pode ser tarde, porque o agressor pode estar dentro da casa, o agressor pode estar muito próximo. Então, a questão da tornozeleira seria algo muito interessante, até porque existe já um estudo pelo próprio governo do estado, o nosso secretário Guilherme Derrite apresentou isso a mim e também já está com o aval do governo do estado, do governador, e está conversando junto com o Tribunal de Justiça. Então, a partir do momento que o agressor ele coloca uma tornozeleira e num raio próximo, vamos supor de 1 quilômetro, então esse agressor chega próximo à vítima, o celular dela dispara e ela tem condição e tem tempo para se mobilizar, para ir até a delegacia, para ir até acionar a polícia. Então, isso seria uma forma muito melhor para combater o feminicídio, os ataques dos agressores. Marcelo, essa ideia parece boa, porque aí o intervalo de tempo, alguns segundos, alguns minutos, podem ser decisivos na preservação da vida da mulher ameaçada, né? Eu vou trazer aqui para o deputado a estatística aqui da Baixada, que ela também é bastante assustadora, né? Um veículo de comunicação muito conhecido aqui, o Diário do Litoral, Paulo, ele noticiou que no ano de 2022 nós tivemos 461 mulheres vítimas de estupro. E aí o que mais assusta, 354 são vulneráveis. Então, Rafa, assustadora essa estatística aqui. E aí eles fazem outras apurações, e é interessante que no Brasil, em geral, Paulo, eu fiquei muito assustado com isso. 54% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de discriminação política ou de trabalho. Ainda que seja uma simples piada jocosa depreciando o trabalho da mulher, quase metade da população já passou por isso. Mas, enfim, falando da violência extrema, que é o que a gente está falando aqui, essas medidas protetivas, a gente vê reportagens toda semana em noticiários aí que mostram que são medidas que acabam sendo vazias. O agressor faz lá o BO contra o agressor, o juiz até dá a medida, você não pode chegar a 90 metros, a 100 metros, a 200 metros da sua esposa, da sua companheira, da sua filha, que você já abusou, já agrediu, e no fim eles chegam.
Eles chegam, matam e fazem isso de maneira indiscriminada. Com a tornozeleira, pelo menos, tem um sensor que apita, né? Que avisa uma central se ele se aproximar daquela casa, de um raio, pelo menos, de tantos metros daquela casa. Então, eu gosto da ideia. Vamos ver o que o Tribunal de Justiça de São Paulo fala. O Tribunal de Justiça tem sido bem progressista aqui em São Paulo. Tomara que a gente tenha uma boa receptividade. Geralmente, o tribunal que é muito pioneiro no Brasil é o Tribunal do Rio Grande do Sul. As grandes coisas de família, de reconhecimento, os primeiros reconhecimentos e uniões estáveis aí, de casamento entre pessoas do mesmo sexo vieram de lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem seguido agora uma linha mais de progressão. Então eu gosto da ideia, acho que ideia boa a gente tem que aplaudir e tomara que a coisa evolua. Eu quero feedback dos próximos passos disso depois, se puder. Faço questão de ajudar a levantar essa bandeira aqui. Se me permite, Paulo, nós tivemos 2.400 casos só o ano passado aqui no Brasil, sendo que 60% desses casos estão localizados aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, acho que essas medidas seriam muito importantes aí para que a gente combata esse tipo de violência, né? Não só contra a mulher, a gente fala mulher de uma maneira geral, mas nós temos a violência doméstica, né? Que acaba envolvendo, o Marcelo falou, citou aqui, questão da criança. Às vezes o pai, padrasto, acaba abusando, né, de uma criança, seja ele homem ou mulher, e acaba abusando. Então é importante que essa política vire uma política de Estado. Aqui em Santos a gente teve em 2018 um caso também de uma funcionária da panificadora Carícia que foi assassinada a facada chegando no trabalho e ela tinha medida protetiva, né? Ou seja, a medida protetiva não funcionou. Essa questão da tornozeleira, quais são os próximos passos? Bom, primeiro passo é o Estado comprar, né? As tornozeleiras. Você está sugerindo a ideia para a Secretaria de Segurança Pública? Na verdade, nós estamos construindo isso. Essa ideia partiu do próprio secretário de Segurança, o Paulo. E aí, discutindo com ele, nós fomos aperfeiçoando aí, porque hoje, quando você tem o indivíduo que ele usa a tornozeleira, ele é conectado direto com as autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar e o próprio Tribunal de Justiça. Mas a partir do momento que você tem a tornozeleira ligada ao celular da vítima, vai ser muito importante porque vai avisar a vítima também, não só as autoridades, mas também a própria vítima, para que a vítima ela acaba se protegendo. Nessa situação aqui de uma funcionária, chegando na padaria, chegando para trabalhar, né, ela ser abordada pelo indivíduo, sendo que ela tinha medida protetiva, ela já saberia antes. Então, com certeza, ela não chegaria, ligaria para alguém, ou seja, ela teria condições de se movimentar. A tecnologia da tornozeleira eletrônica, ela é boa e ela permite isso. Sim. Agora, tem muito criminoso que consegue se livrar da tornozeleira, né? Mas aí seriam as exceções. Mas lembrando também que na semana passada a gente teve julgado um caso curioso no Tribunal de Justiça do Pará, em que um pai acabou sendo absolvido por matar o agressor das 3 filhas. Ele estuprou as 3 filhas, deputado, as 3 filhas desse pai, e esse pai, antes de fazer isso, foi à delegacia de polícia, fez o que era correto, denunciou para as autoridades. Eles sequer foram à residência dele visitar. E aí ele avisou quando 2 já tinham sido violentadas. Já tinha, né? Não, e aí quando a de 6 anos ele foi apurar com todas, descobriu que todas tinham sido violentadas. E aí ele foi, denunciou, sequer passaram na casa dele, ele pegou um facão, foi lá e matou a facadas dele. E o tribunal acabou absolvendo, o próprio promotor de justiça não fez muito esforço para acusar. Enfim, mas isso também não é o mundo ideal. Isso é a justiça com as suas mãos. Isso não é o mundo ideal. Né? As pessoas entenderam o que ele fez, compreenderam, mas isso fere todo o sistema. Para que a gente não chegue nisso, medidas como a tornozeleira poderiam adiantar. Né? Denuncia, põe para fora de casa, põe uma tornozeleira e já não deixa mais chegar perto. Né? Então, eu acho a iniciativa muito bem-vinda. Tomara que o Tribunal de Justiça consiga enxergar o espaço aí para verba, para poder fazer isso, porque isso é muito importante e é pauta muito atual. Seria interessante até o deputado manter a opinião litoral a par dos próximos passos, que é uma ideia realmente interessante. O feminicídio, a violência contra a mulher é uma preocupação muito grande no Brasil atual, na nossa região também é uma preocupação muito grande. Opinião Litoral volta
depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, participa como comentarista o advogado Marcelo Marçaioli, e nós temos como convidado o deputado estadual Rafa Zimbaldi, da região de Campinas, da cidade de Campinas e do Cidadania. Nós comentamos aqui, nas últimas semanas, mais de uma vez, a questão envolvendo o tratamento dos autistas, e a Unimed Brasil, ela tomou uma decisão unilateral de rescindir o plano de saúde dos autistas. Há uma questão complicada aí. Algumas clínicas criadas para tratamento de autistas contrataram advogados, o advogado consegue o laudo, ou seja, há muitas acusações de que as crianças que ganham esses laudos não são autistas, e a justiça determinou que o plano de saúde pague esse tratamento. A Unimed rescindiu unilateralmente, que é uma decisão aparentemente equivocada e ilegal, e o deputado Rafa Zimbaldi convocou o presidente da Unimed Brasil para um depoimento na Assembleia Legislativa, não é isso? Na verdade, assim, nós recebemos com muita tristeza essa decisão da Unimed, Paulo, até porque são várias crianças. Hoje, a cada 40 crianças que nascem, ela tem o espectro autista. E muitas famílias, numa situação muito difícil, até porque hoje o Sistema Único de Saúde tem uma dificuldade muito grande de atender toda a demanda, não só a demanda das pessoas com espectro autista, mas pessoas com deficiência, enfim. E aí as pessoas com muita dificuldade pagam o seu plano de saúde. Lógico que a gente sabe que existe aí as clínicas fakes, os problemas, mas de carona com a Unimed, com essa atitude da Unimed, veio outros planos de saúde numa menor intensidade, mas também cancelou os planos das pessoas com espectro autista. Então, a nossa decisão foi colocar um requerimento de convocação do presidente da Unimed para que ele esteja na Comissão de Saúde, Comissão Permanente de Saúde na Assembleia Legislativa, que já foi aprovado e já está marcado para o dia 27 de junho. E além, de ele dar essas explicações, nós estamos pedindo a reintegração imediata dessas pessoas. Nós não podemos aceitar que essas pessoas tenham o seu tratamento simplesmente cancelado e de uma decisão unilateral. Existe suspeita de que a pessoa que está conveniada não tem espectro autista. Ora, vamos para um laudo, vamos buscar isso novamente, vamos fazer, mas não pode, o plano de saúde jamais pode cancelar um tratamento de uma criança, principalmente. A gente vê um adulto precisando de um médico, precisando ser atendido, já é difícil. Imagina você ter um filho, precisando de um atendimento médico, de um acompanhamento. Então, não dá para aceitar. Por isso, nós fizemos essa convocação. Aprovado dia 27 de junho, o presidente da Unimed estará lá. Marcelo, de um lado tem a fraude, do outro lado tem a família desesperada porque o filho é realmente autista e perde o direito ao tratamento. A Unimed de Santos montou uma unidade dela própria para tratamento de transtorno do espectro autista. Paulo, primeiro que esse foi um grande avanço aí no país, a gente incluir esse tratamento nas redes de plano de saúde. O SUS não dá conta, mas lembrando que qualquer tipo de cancelamento de plano de saúde de maneira unilateral e abrupta, que não seja por fraude ou inadimplência, ele é vedado. Ele é vedado. Então, o Superior Tribunal de Justiça, em 2022, teve um julgamento muito emblemático, inclusive, e lá ele veda também que os tratamentos continuados sejam interrompidos. Então, o tratamento de autismo, ele é continuado. Ele não é um tratamento, olha, amanhã você está melhor. Então, fatalmente, é uma ilegalidade. Agora, o plano de saúde é como a rede bancária, nada é feito sem um estudo prévio. Então, fatalmente, eles olham o seguinte, olha, se de cada 100, só 10 entrarem com ação judicial, a gente conseguiu eliminar 90. Eles querem limpar a carteira.
E a via oblíqua, que o deputado estava falando, você estava falando sobre a questão da existência de clínicas fake. Elas existem, chegam até a oferecer advogado para a família tentar incluir uma criança que às vezes não tem autismo. Eles vendem um laudo para a família dizendo, olha, entra aqui contra o plano de saúde, porque aí a gente consegue uma liminar e o seu filho vai ser atendido pela clínica. Mas ele tem autismo mesmo? Tem! Só que a gente não pode, por via torta, sair cancelando o plano de saúde por causa disso. E os bons? E aqueles que falam a verdade, que são a grande maioria? Como é que ficam? E aquele pai que tem um filho que ele é aposentado? Eu vi uma história, eu estava lendo aqui no caminho para cá, um pai que falou assim, o custo para eu pagar isso seria de mais de R$1.000 e poucos por mês e eu ganho 795. Eu pago 795 de plano de saúde e ganho 1.000 e poucos de aposentadoria. Então, eu não sei o que eu vou fazer, estava desesperado. O que vai acontecer agora é uma chuva de liminares judiciais, uma chuva de processos judiciais, mas o que eu acho positivo no chamamento do plano de saúde para conversar, e o deputado me corrija se eu estiver errado, claro que é para ser ouvido, mas é para conversar. Né? E é o que a gente quer da Assembleia, da Câmara de Vereadores, a gente quer do Legislativo, a gente não quer só as leis, a gente quer fiscalização. Então, o lado bom disso é que vai poder ouvir as dores também do plano de saúde. O que dói em você? Por que isso? Por que essa avalanche abrupta? E eles vão poder explicar o que está doendo. Porque aí é uma via de duas mãos. Tá bom, então vamos encerrar por aí, vamos parar, vamos suspender esses cancelamentos. Mas, de outro lado, a gente quer isso aqui. A gente quer fiscalização, a gente quer o órgão público em cima, a gente quer agências aí reguladoras, a gente quer... A agência reguladora sempre é uma boa, né? Se você parar para pensar, a ANS, no papel, ela tem um papel fantástico. Ela tem uma função maravilhosa. Muitas vezes acaba não exercendo. Mas no papel, as agências reguladoras, elas têm, do ponto de vista doutrinário, são fantásticas. E essa questão é uma questão puramente atuarial, é de cálculo. Sim. Né? Inclui o tratamento do espectro autista. Qual é o custo para a operadora do plano de saúde? Aumenta a mensalidade do usuário do plano de saúde? Como é que faz? Ô Paulo, e também, assim, a gente está falando aqui, né, de uma decisão do plano de saúde, da Unimed, nesse caso, da Unimed Nacional. Uma decisão ilegal, né? Ilegal. Né? Primeiro que isso jamais poderia acontecer, mas nós temos outras situações também, que às vezes o plano de saúde cancela pessoas com deficiência. Nós temos situações que têm acontecido no Brasil, de plano de saúde, que a pessoa com 59 anos, ela paga um valor X. Depois que ela completa 60, isso dobra, triplica, né? Sem qualquer tipo de análise por parte da própria ANS. Por isso, nós protocolamos também, aqui no estado de São Paulo, a criação de uma agência reguladora estadual de plano de saúde e também do próprio Sistema Único de Saúde. Porque assim, às vezes a gente fica preso a plano de saúde, a questão do plano de saúde, mas também tem um atendimento SUS, que a gente precisa ter uma qualidade. Então essa agência reguladora regularia todos esses tipos de abuso por parte dos planos de saúde e também fiscalizaria o próprio Sistema Único de Saúde. Mas existe até a agência reguladora dos transportes no estado de São Paulo, Sim. O que cabe porque tem rodovia federal e tem rodovia estadual. Nesse caso, cabe uma agência reguladora estadual, porque a legislação é nacional, não é? Cabe porque você tem plano de saúde específico para o estado de São Paulo. Por exemplo, a Unimed Litoral, né, Unimed Santos. É Santos. Nós temos a Unimed Campinas, que não é a mesma que a Unimed Nacional. Então, essa decisão aqui que nós estamos discutindo é da Unimed Nacional. Então, tem as pessoas que ela contrata a Unimed Nacional, a Unimed Santos, a Unimed Campinas. Então, nós temos planos de saúde que só trabalham no estado de São Paulo. Então, a ideia é que nós possamos fiscalizar esses planos de saúde que atuam aqui, independentemente também, se for a Unimed Nacional atuando aqui no estado de São Paulo, a agência reguladora tem sim condições de fazer a regulação nesse sentido também. Essa ideia já passou pela Comissão de Constituição e Justiça? Não, está... eu acabei de protocolar. Eu protocolei no mesmo dia da convocação do presidente da Unimed. Então, lógico que tem toda a análise jurídica,
mas nós vamos trabalhar para que nós tenhamos a aprovação, porque ilegalidade não tem. A Unimed Santos, Marcelo, que é a pioneira do sistema no Brasil, ela tratou essa questão de uma maneira diferente. Ela criou uma unidade, né, de tratamento do transtorno. Ela humanizou mais e deu certo. Ali na Ana Costa, né? Sim, muito bem montada, aliás, e ali ela consegue fazer uma triagem, consegue fazer algo um pouco mais elaborado. Agora, tem planos que são pequenos, Paulo, que são planos de massa, a gente brinca, é o plano do povão, são planos mais baratos mesmo para acesso, e esses planos não conseguem. E aí, quando você também está no mercado, você tem um certo risco da sua atividade profissional, é um risco que também não pode ser compartilhado com o consumidor, né? Um lado paga, o outro lado ganha. Então, muitas vezes, o risco é dos dois. Não é, o Código do Consumidor não fala isso. O Código do Consumidor fala que o risco é do operador, porque ele ganha dinheiro com isso. Então, é claro que os planos de saúde têm que entender isso. Agora, esses planos, se você sabe essas clínicas, se você sabe de alguma clínica que tem feito esse tipo de esquema, denuncie. Denuncie na Agência Nacional de Saúde, denuncie para as autoridades, porque isso também é crime, isso também é fraude. Porque uma perícia verifica se a criança tem realmente o transtorno ou não, né? Sim, aí você vai confrontar um laudo com o outro e pode ser que isso acabe em juízo, pode ser sim. Ou a surpresa pode ser pior. Já imaginou entrar com uma ação, o juiz mandar fazer um laudo e você descobre judicialmente que você foi enganado por uma clínica? Verdade. Marcelo, há 2 anos, um presidiário no Palácio que tinha o nome de Palácio da Polícia em Santos, né? O Distrito Policial Central de Santos, na Avenida São Francisco, sacudiu a grade caiu, ele saiu correndo pela Avenida São Francisco, foi capturado 150 a 200 metros depois, né? Na sexta-feira, um procurado pela Justiça foi preso por guardas municipais e ele fugiu da viatura. Os guardas foram se preocupar com outra intervenção. Ele fugiu da viatura e correu 200 metros algemado, com as mãos algemadas nas costas. Pelo menos muito equilíbrio ele tem, e né? outra, bem treinado pode dar um atleta olímpico aí. A gente ri quando a gente fala que o Brasil não é para amadores, né? Agora o outro, você vê, não pode nem falar que ele levou um sacode, ele deu um sacode na grade e conseguiu derrubar. Precariedade, a gente sabe como está o Palácio da Polícia aqui, né, Paulo? Sofrendo uma reforma agora imensa que não vai resolver todos os problemas. Depois do teto ter caído em cima da mesa ainda é uma reforma paliativa, né? É paliativa, ainda não vai resolver tudo. Eu já conversei com policiais que falaram, não, essa é para deixar em ordem. Há muito tempo não merece o nome de palácio. Poxa, é da polícia, mas não é o palácio. E os funcionários vivem com umidade. Não é bacana você estar ali, toma um depoimento da população. E não é de a população acha, não, ali só passa bandido. Não passa, não. Você pode ser testemunha de algo, ser chamado para prestar esclarecimentos. Pessoas de bem passam ali todo santo dia. A gente brincou com esse fato do fugitivo, né? Ele tinha sido detido, ele escapou da viatura e correu 200 metros. Mas isso exige uma certa revisão de protocolos. Agora, em São Paulo, o episódio foi chocante do que tirou Sacando a arma dos PMs, né? Dos PMs e conseguiu balear os dois. No rosto de um e 3 tiros no outro. Né? A arma estava destravada, né? Ele estava fazendo a abordagem, então ele destravou a arma, mas o cara foi muito rápido e a forma de imobilizar o meliante foi, não sei, equivocada. Eu não sei, Paulo, eu não conheço a fundo aí o treinamento de mobilização ou de resposta, mas é raro. A gente não vê todo dia isso acontecer, mas ali foi muito chocante porque as câmeras mostram ele dando um tiro num e depois no outro. As imagens, realmente, o vídeo é chocante. O Opinião Litoral para mais um intervalo. Volta rapidinho para o último bloco, fica com a gente. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco. A gente recebe hoje com muito prazer, com muita honra, o deputado estadual Rafael Zimbaldi, do Cidadania, que foi vereador em Campinas, e tem como comentarista o Marcelo Marçaioli. Toda semana tem escândalo grave no Brasil. O escândalo dessa semana foi o dos kits de robótica em Alagoas, em várias prefeituras de Alagoas, que atinge diretamente o presidente da Câmara, hoje talvez um dos homens mais poderosos politicamente do Brasil,
Arthur Lira, do PP. Ontem ele apareceu dizendo que não tem nada a ver com isso, né? A gente teve coisa parecida aqui em São Vicente, no mandato do Luiz Cláudio Billy, né? Foi justamente com kits de robótica também. Agora, ontem, eu tenho a impressão que a situação do Lira ficou complicada, porque o Fantástico da Rede Globo apresentou cenas das pessoas entrando com valizes de dinheiro, saindo com a valise vazia, né? Não, e era impressionante. Eu estava conversando com o deputado aqui antes da gente vir ao ar, estava explicando para ele o que eu assisti, né? É como o dinheiro chega, como ele sai de Brasília na emenda de orçamento secreto, ele vai para o Alagoas e ele volta para Brasília. E eles fazem a famosa máxima americana, a polícia faz o follow the money. Os saques foram praticamente todos em Brasília. Todos em Brasília. Então, o que era muito interessante, Paulo, é assim, a empresa de informática, que ligada a essas prefeituras pequenas, cidades pequenas, 30 mil, 50 mil habitantes, a empresa de informática comprava aqui em São Paulo a 2.700 o kit e revendia 14 mil num pregão eletrônico, hein? O pregão eletrônico deveria ser um processo totalmente transparente e ilibado, mas não foi. E aí o que acontecia? Eles iam entrevistar nas prefeituras as secretárias de educação, não tem nada a ver com isso, é com licitações. Aí licitação é com compras. Então ninguém tinha culpa de nada, né? E os prefeitos estão trabalhando. Até um que chegou ao cúmulo de ligar para um secretário, ele falou assim, você sabe como é que é, repórter? Sexta, sextou. Então não tem ninguém trabalhando. Não, chega a esse ponto de descaso. E aí eles seguem as pessoas que sacavam o dinheiro e entregavam para um assessor. Um trabalho de jornalismo investigativo. Um assessor, né? De partido. Era do partido. Do PP. Ele não era nem de um deputado específico, ele estava fazendo papel pelo partido. E isso tem vínculo, claro, com o partido do Arthur Lira. E aí acham 3 milhões de reais no cofre de um policial, e ele falando que a defesa vem, os advogados também às vezes, viu, vou te falar. Falando que está declarado. Então, falando que está declarado. Se está declarado, por que está num cofre em dinheiro, né? Está declarado, põe no banco, porque gosta de correr perigo. O outro achou 100 e poucos mil reais no porta-mala do carro filmado, havendo troca de dinheiro, enfim... o famoso batom nas partes íntimas, que é o ditado popular, é isso, não tem muito como negar e agora vai ter que se explicar. O Arthur Lira disse em entrevista que ele não entende que está sendo atacado, que ele não tem problema nenhum e que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Basta ele explicar. A Globo segue no papel de continuar atacando os resquícios defendidos pelo governo Bolsonaro com unhas e dentes, né? A gente tem que sempre... Essa reportagem denúncia foi do jornal Folha de São Paulo. A gente sempre tem que assistir de maneira crítica, com algumas reservas. A Globo, a Folha, tem ódio mortal de tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro. Mas, quando você vê as imagens, as entrevistas, é surreal. E quando eu acho que eu não vou me surpreender mais, eu me surpreendo. Ele pergunta para uma prefeita, olha, você não acha que está um pouquinho caro, de 2 mil para 14 mil? E aí ela fala, não, mas a culpa não é minha, ela não responde a pergunta. Mas é que isso passa por um processo que está totalmente dentro da legalidade. Dentro da legalidade não está, porque a legalidade fala que no processo licitatório ganha o melhor preço. Então não está dentro da legalidade, né? Mas é isso, é muito triste isso que a gente vê. Ele é hoje, talvez, ele é sim o cara mais poderoso do Congresso hoje. Ele é o cara que mais articulador, ele impingiu derrotas seguidas ao governo Lula e hoje senta Lula com Arthur Lira para tentar apaziguar esta crise. Olha, eu não te ataco, você não me ataca. Flávio Dino disse que não sabia de absolutamente de nada dessas operações ligadas ao Arthur Lira, né? E vida que segue. Na região de Campinas aconteceu algum caso parecido? Que aqui nós tivemos isso em São Vicente. Então, não só com kit robótica, né, Paulo? Eu acho que essa questão aí se tornou, né, por conta aí do presidente da Câmara, acabou tendo uma questão nacional aí. Mas nós temos um grande problema hoje nos municípios. Esse caso de Alagoas foi o orçamento secreto, que foi para Alagoas, para os municípios menores. Mas nós temos um grande problema hoje constitucional, que é dos 25%. A obrigatoriedade dos municípios colocarem 25% na educação. E aí você pega
municípios grandes, e aí eu vou dar exemplo da minha cidade de Campinas, nós temos 1 bilhão e 200 milhões de reais só para educação. Metade das escolas são estadualizadas, ou seja, o Estado que banca as escolas. Então, e metade fica para o município para gastar 1 bilhão e 200 milhões. Chega final do ano... Quantas escolas são mais ou menos? Nós temos em torno de 50 escolas, mais ou menos, só na cidade de Campinas. Municipais, e mais um tanto estaduais. Aí chega final do ano, não foi gasto o dinheiro, Paulo. Marcelo, você não tem noção o tanto de licitação que é liberada no final do ano, ao apagar das luzes. É compra de gibi, é compra de livro didático, sem processo pedagógico nenhum. Então nós temos esse problema hoje que é constitucional, 25%, a educação ela precisa receber investimento, isso está claro, mas nós precisamos investir na qualidade de ensino e não nesses absurdos que chega ao final do ano, e aí você pega o almoxarifado de alguns municípios, né? Você chega lá, é um depósito de coisas que vai chegando, é caminhão que vai chegando com lousa mágica, com gibi, com livro, com kit, dos piores que tem, que não tem análise pedagógica nenhuma. A questão de uma porcentagem mínima do investimento, do orçamento municipal na educação, isso vale também para o Estado e vale para a União, em menor dose também, é uma questão lógica porque o Brasil até precisa de muito investimento na educação. Agora, a hora que você uniformiza para municípios diferentes, Campinas, por exemplo, com 50 escolas, não tem onde gastar 1 bilhão e 200. Sim. Agora, do lado de Campinas tem um caso muito mais grave, que é o de Paulínia, que nem tem as escolas para gastar 25%, né, do orçamento. Mas nós temos uma questão, eu acho, que assim, nós precisamos lidar, a princípio, supostamente com pessoas sérias. Então, o prefeito foi eleito, ele tem que, no mínimo, fazer a gestão. Lógico que tem uma obrigatoriedade, mas você pega uma questão, vou pegar a questão da saúde. A maioria, nós temos aí a questão constitucional. Saúde é 15%. 15%, né? Alguns municípios 17%, outros 20%. Mas hoje, qualquer município investe no mínimo de 30% a 35% na área da saúde. Então, é uma questão natural de gestão que precisa ser investido. O que não pode é a gente ver esses absurdos, que chega final do ano, aí o cara, para não ter as contas rejeitadas, aí ele precisa gastar os 25%. Não pode ser 0,1% a menos, viu? Tem que ser 25% ou mais. E aí chega no final do ano, compra todas essas coisas sem análise pedagógica nenhuma. E lógico que isso acaba dando um grande espaço para corrupção, como esse caso de Alagoas. Comprou o kit por 2 mil aqui e vende por 14 mil lá. E o que ele está falando, depois na evolução da reportagem, no final eles entrevistam um professor, acho que da Columbia University, é brasileiro. E ele fala, sabe qual é o grande problema? Esse problema foi visto até aqui nos Estados Unidos. É que se compra os kits de robótica sem saber a necessidade do aluno. É o que ele falou do projeto pedagógico. Então, cara, a gente precisa gastar esse dinheiro, hein? Gasta aí, mas precisa? Não interessa, isso não está em primeiro plano. O kit de robótica, em muitos casos, ele é comprado sem que se saiba qual vai ser a destinação dele, sem que o professor tenha capacidade para orientar o aluno no uso daquele kit, né? Lembrando que a robótica é extremamente benéfico. Meus filhos têm robótica na escola, é fantástico. Mas de maneira ordenada, projetada, em um sistema certo. Agora, fazer compra por fazer... É muito mau uso do dinheiro público, né? E detalhe, né? Se você não tiver computador, não tiver internet, né? Que aparentemente algumas escolas lá não tinham essa condição, né? Então é complicado, é vazio você comprar um kit que você não tenha condição de colocar a estrutura necessária. Porque aí falta o principal, Paulo, hoje em dia, em qualquer projeto, em qualquer lugar do mundo, sustentabilidade. Como é que o projeto vai se sustentar? Não tem internet, não tem estrutura, não tem operador. Eu vi uma vez comprarem um carro para fazer coleta de banco de leite humano num projeto. Não tinha motorista. Compraram o carro, gastaram dinheiro e não tinha motorista. Quem vai bancar o motorista? Não vira sustentabilidade. Hoje, nem clubes de servir, nem ONGs, ninguém põe R$1 se não tiver sustentabilidade. Durante a pandemia,
foi mostrado pelos meios de comunicação, foi mostrada a situação de muitas escolas pelo Brasil que não tinham internet, não tinham computador, ou seja, não tinha a menor condição de ter ensino à distância. Muitas delas compraram kits de robótica. Para terminar, uma notícia chocante, a gente já tinha comentado aqui que a Fugini, indústria alimentícia, tinha sido autuada pela Anvisa por irregularidades graves na comercialização de alimentos, irregularidades higiênicas. Dessa vez, Marcelo, foi indiciada pela Polícia do Rio Grande do Sul por ovos de parasitas e fungos nos alimentos. Você que gosta muito dos meus trocadilhos, fuja da Fugini, né? Você consumidor. Eu lembro aqui que se você for ao Google e dar uma googleada nas expressões, por exemplo, coleópteros, pelos de rato e molho de tomate, você vai ficar de cabelo em pé. Porque a vigilância sanitária autoriza uma tolerância dessas substâncias em alimentos. É uma substância mínima, que é por armazenamento, às vezes tem um pelo de rato no tomate e não traz risco à saúde. Você vai falar assim, mas eles sabem disso e autorizam? Existe uma tabela própria da vigilância sanitária que diz que sim. Agora, o que se viu aqui são coisas grandes, né? O ovo de parasita nadando no seu molho de tomate. Então, Paulo, isso aqui é para fechamento, para lacração de estabelecimento. Triste, porque é uma marca que vende mais barato, agora a gente talvez entenda por que vende tão barato. É uma marca extremamente popular e está em todos os supermercados do Brasil, não é restrita ao Rio Grande do Sul, não. Rafa, o trabalho da vigilância sanitária é muito importante, né? Com notícias como essa que a gente vê. Totalmente necessário, né? O problema é que, às vezes, essas indústrias, elas se blindam, né? E aí depois, quando tem uma autuação, uma fiscalização, que aí se descobre a fundo quais são os verdadeiros problemas. Mas a vigilância sanitária precisa de uma estrutura, às vezes, maior para conseguir fazer toda essa fiscalização. E tem um outro problema, né, o Paulo? Hoje, nós, seres humanos, e aí eu me incluo nisso porque também nós somos viciados na industrialização, né? Então, nós precisávamos descascar mais e abrir menos, não é isso? Então, tá aí, esse é o grande exemplo aí do problema da industrialização. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a presença, a participação do deputado estadual Rafa Zimbaldi. Boa sorte na continuidade da carreira, do mandato e dessas causas da atuação dessas causas que você abraçou. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Agradecer a todos que nos assistem. Reassumir o meu compromisso, né, com toda a população do estado de São Paulo, inclusive aqui da Baixada Santista. Colocar nosso mandato à disposição, e convidá-los para que nos acompanhem nas redes sociais, @Rafa Zimbaldi. Agradecendo também ao Marcelo Marçaioli a participação como comentarista, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 e uma ótima semana para você que você merece.